Através da ação, um homem se torna um herói. Através da morte, um herói se torna uma lenda. Através do tempo, uma lenda se torna um mito. E aprendendo com o mito, um homem toma ação. Às vezes é difícil definir se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte. Você já deve ter ouvido as duas coisas, e sinceramente eu concordo com ambas. No seu livro O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell mostra o monomito, ou a jornada do herói, que percorre uma linha tão tênue entre a realidade e a ficção que é difícil dizer onde uma começa e a outra termina. Você conseguiria encontrar semelhanças entre Buda, Harry Potter, Jesus Cristo, Neo e até a sua própria vida? Joseph Campbell consegue. Na jornada do herói, ele mostra um padrão que se repete em praticamente todas as histórias de heróis que conhecemos, independentemente de época, local ou religião, desde as lendas e mitologias mais antigas, passando pelos filmes de Hollywood, até você, o herói do cotidiano. Alguns passos podem ser evitados, repetidos ou trocados de ordem, e durante os anos, várias adaptações da jornada foram surgindo, atualizando, simplificando e condensando as etapas, mas o que importa é que a estrutura permanece a mesma. Você vai notar como esse padrão se encaixa perfeitamente em boa parte dos seus filmes e livros favoritos, mas principalmente em várias fases da sua vida. É um ciclo que começa e termina no mesmo lugar, mas o que acontece nesse meio tempo é a aventura que interessa. 1. Mundo comum. É onde tudo começa, um dia normal como outro qualquer. 2. O chamado da aventura. De alguma forma, o herói recebe uma mensagem, um convite, um desafio. Às vezes, é literalmente um chamado, como no caso de Harry Potter sendo chamado por Hagrid. Às vezes, é um acontecimento impactante, como você perdendo seu trabalho e sendo obrigado a tomar alguma atitude. 3. Reticência ou recusa do chamado. O herói demora a aceitar a aventura, ou até chega a recusá-la no começo, geralmente por medo ou descrença em si mesmo. Infelizmente, na vida real, a maioria das pessoas não passa desse estágio e volta direto ao mundo comum, seguindo suas vidas pacatas e reclamando dos mesmos problemas de sempre, sem nunca tomar alguma atitude. 4. Encontro com um mentor. Normalmente alguém mais velho, ou pelo menos mais sábio, que faz com que o herói aceite o chamado e às vezes ainda o informa e o treina para sua aventura. No caso de Matrix, Morfeu. No caso de Dragon Ball, Mestre Kami. Não precisa ser necessariamente uma pessoa física. Podem ser livros, vídeos, lembranças, visões ou até, como é descrito no monomito, uma ajuda sobrenatural. 5. Cruzamento do primeiro portal. O herói abandona o mundo comum para entrar num mundo especial ou mágico. O desconhecido se apresenta como cenário. É quando Neo escolhe tomar a pílula vermelha em Matrix, abandonando o mundo ilusório que ele conhece e vendo as coisas como realmente são. 6. A barriga da baleia. Lembram de Pinóquio ou de Jonas, o personagem bíblico? A barriga da baleia, no caso desses heróis, é literal. Eles realmente são engolidos por uma baleia. Mas geralmente isso é só uma metáfora. É onde o herói passa por testes, encontra aliados e enfrenta inimigos. É a hora de provar do que o herói é capaz. Em Naruto vemos isso quando ele contraria as expectativas de que seria um fracasso, surpreendendo a todos nos exames Chunin. 7. Viagem à caverna íntima. É hora de tomar decisões importantes. Como o próprio Joseph Campbell diz, a caverna que você teme entrar possui o tesouro que você procura. O herói enfrenta batalhas internas, precisa superar os seus medos e traumas e é tentado a desistir da jornada. Buda sendo tentado pelo demônio Mara antes da iluminação. Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. 8. Provação. É o ápice da história, onde o herói encara o maior desafio da jornada, luta com monstros, enfrenta os perigos, supera os obstáculos, se aproxima do tesouro e acaba passando por uma situação de vida ou morte, às vezes até morrendo, metaforicamente ou não, para renascer como um novo homem. Neo em Matrix, Jesus na Bíblia. 9. Recompensa. Após enfrentar os seus maiores medos, os inimigos e até a morte, o herói recebe a sua recompensa. Pode ser um objeto físico, conhecimento, a paz restabelecida, etc. 10. O caminho de volta. O herói deve retornar ao mundo comum. Às vezes existe uma recusa ao retorno, da mesma forma que houve lá no começo na hora de aceitar a aventura, mas o herói precisa voltar. 11. O Senhor de Dois Mundos. O herói não é mais o homem comum que era quando partiu, mas também não é somente o grandioso herói que foi durante a jornada. Ele é essa mistura dos dois mundos, tem o conhecimento expandido e de agora em diante a sua vida nunca mais será a mesma. 12. Mundo comum. As coisas voltam ao normal, pelo menos por um tempo. Existe um motivo específico pelo qual a jornada do herói é um ciclo e não uma linha reta com início, meio e fim. Não amamos, choramos e nos envolvemos com uma boa história à toa. Nós nos identificamos com essas histórias porque também vivemos isso. Novas aventuras e desafios sempre surgirão nas nossas vidas. É um eterno ciclo de crescimento, sabedoria e autoconhecimento. E obviamente, não é fácil, ou não seria a jornada de um herói.
Constantemente temos que enfrentar os nossos medos mais profundos, as nossas maiores inseguranças e renascer mais fortes do que antes. Isso não acontece nenhuma nem duas vezes, mas durante a vida inteira. Nós somos os protagonistas das nossas vidas, e como Joseph Campbell diz, a vida não tem significado. Cada um de nós tem significado e o trazemos à vida. É um desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta. Aceite o chamado, embarque na aventura, atravesse o portal, enfrente os seus maiores medos, desafios, obstáculos, receba a sua recompensa, adquira o conhecimento e mude a sua vida para sempre. Seja o herói da sua própria vida. Muito obrigado por assistir. Nesse vídeo eu misturei diferentes abordagens da jornada do herói, então eu vou deixar alguns livros no primeiro comentário para quem quiser se aprofundar no assunto. E se você gosta do meu trabalho e eu te ajudo de alguma maneira, peço que por favor considere retribuir pelo meu apoia-se. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.